E aí a gente cai para o campo do quê? Dos assuntos de defesa e da mentalidade de defesa brasileira em relação a isso. Eu sempre digo para meus alunos lá na pós, em que pese toda a desgraça que está acontecendo, toda a tragédia que está acontecendo nessas guerras, se há alguma coisa que possa vir de contribuição, de lição aprendida, para nós que estamos de espectadores nisso, felizmente somos espectadores, somos impactados pelos efeitos econômicos, eventualmente, mas somos espectadores no campo no campo operacional, o entendimento de que você não pode abrir mão de forças armadas preparadas, capacitadas e treinadas. E nesse sentido, embora as nossas forças não entrem em combate, não tenham recente experiência de combate, mas nós temos nas 3 forças armadas, né? A joia da coroa é o sistema de ensino, né? Desde a seleção dos instrutores até os acordos de cooperação que são feitos para enviar alunos para cursar em países que estão em conflito e coletam lições aprendidas. O Exército me deu a oportunidade de 2 vezes trabalhar no Exército americano. Eu fui como capitão fazer o curso de infantaria do Exército americano e meus instrutores eram um cara que tinha vindo da Somália, lá do Black Hawk Down, um que tinha vindo da América Central, um que tinha vindo ali Afeganistão, que tinha sido assessor militar lá no Afeganistão, e a gente coletando essas experiências e trazendo, né? E pela segunda vez o Exército me deu a oportunidade de, já como oficial superior, de ser professor na academia de West Point, academia americana. Eu fui lá lecionar a língua portuguesa e cultura brasileira para os cadetes americanos que optam por estudar o português. É muito interessante, né? Os cadetes americanos, existem 8 línguas, né, que eles podem optar. Então tem português, espanhol, alemão, chinês, persa, chinês já falei, francês, são 8, né? E o árabe. E aí muitos escolhem português. E aí o Brasil, nós lutamos juntos na Segunda Guerra Mundial, Brasil e Estados Unidos, dificuldade linguística, 43, né? Acabou a guerra, o Dutra falou, olha, para a gente superar essas barreiras linguísticas, nós vamos mandar um brasileiro a cada 2 anos para vocês mandam um americano a cada 2 anos para cá para ensinar inglês para os nossos oficiais e a gente manda um brasileiro para ensinar português. E assim vem sendo desde 1943. Dentro da Academia Militar Americana de West Point, uma das mais famosas do mundo, né, existe um oficial brasileiro a cada 2 anos lá. E eu tive o privilégio de estar lá dentro do corpo docente da Academia Americana, lidando com os oficiais que eram desmobilizados de guerra, de combate, né? E conversando com com os cadetes americanos, ensinando língua portuguesa. Uma pergunta que muitos me faziam era, coronel, na verdade eu era major na época, né? Major, por que puxa, vocês dizem que são aliados nossos, por que vocês não estão no Afeganistão com a gente, né? E eu explicava, olha, nossa Constituição define que nós só podemos entrar em conflitos se nós fomos atacados. A Carta da ONU, o Brasil segue literalmente isso, né? Ah, mas na Segunda Guerra vocês estavam. Sim, a gente foi atacado. Houve navios brasileiros afundados na costa, né, brasileira, e a gente desdobrou a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então é interessante esse entendimento, né, de legítima defesa, né, de que a gente faz. Então, assim, tudo isso para dizer que esses cenários que se apresentam, que a gente às vezes olha de modo mais distante, tem muitos fatores que estão ali contribuindo, né? E muitas vezes, eu vou voltar àquela questão lá do início que a gente falou da farsa dos especialistas em inteligência, né? Muitas vezes, às vezes ali, as pessoas não têm os dados completos, né? E extraem algumas conclusões que, na verdade, estão capengas ali, de certa forma, porque falta um tijolinho, né? E só quem está ali no tabuleiro decisório é que vai, muitas vezes, se a inteligência estiver funcionando, vai ter os dados para decidir, né? Então, tudo isso também para dizer que eu entendo a posição que foi tomada pelo Estado brasileiro nesse contexto de tradição e de posicionamento, e também entendo que é uma prerrogativa política soberana de o Brasil se posicionar, em que pese as críticas que sejam feitas, em que pese posicionamentos anteriores, né? Mas não é uma assertividade de que eu concordo desde de concordar, mas é só para trazer a discussão que existem fatores que pesam nessa hora, né? E que também dá para concluir que em questões práticas, em questões de... Na prática não mudou. Se reconhece ou não reconhece, o Brasil não interviu de forma alguma e nada mudou, né? Exato. A questão é,
o Brasil vai atuar quando for atacado. Sim, E no contexto de hoje, ser atacado, por exemplo, é a Venezuela invadir o território brasileiro para entrar na Guiana, por exemplo. Já seria uma forma de ataque ao território. A carta... existe um documento internacional que é o 3314, é uma convenção que fala sobre o crime de agressão, né? O que é o crime de agressão? É você agredir o território, agredir o Estado, um Estado, né? Um outro país. E lá está listado, estão listadas exemplos, né? Não é uma lista exauriente, uma lista que acaba ali, mas ela cita exemplos do que seriam atos considerados atos de agressão. Um dos atos é inviolabilidade do território. E o Brasil, como membro da Carta da ONU, como Estado membro da ONU, e obviamente alinhado a esse entendimento, iria entender que uma violação do território não autorizada seria inviolabilidade territorial, legitimando o uso da força. Legitimando o uso da força. A gente ensina estratégia militar para os nossos oficiais na Escola de Estado-Maior. É sempre importante colocar nos estudos de caso, lá naquele desenvolvimento que vem uma situação geral, do como é que o conflito está se desenrolando, você colocar que você foi atacado inicialmente e não atacou. Você coloca indícios para os alunos identificarem que houve uma agressão a você e você está exercendo o direito inerente de legítima defesa. Artigo 51 da Carta da ONU. Para não ficar caracterizado que você está fazendo uma guerra de agressão. Tá? É uma diferença sutil, mas que faz muito sentido quando você está vinculado ao direito internacional, que te proíbe de atacar o território. Aí você pergunta, mas só se o cara me der um tiro ou se ele passar pelo meu território? Não necessariamente. Se você tiver mobilização de forças, se você tiver reconhecimento de tropas inimigas, aviação, aeronaves de caça, já na faixa de fronteira, passando pelo seu espaço aéreo, houver informações de que o exército oponente está se mobilizando, a inteligência levanta isso tudo, né? Você já pode desencadear uma ação legitimada pelo direito internacional. Você não precisa ser surpreendido. Né? Não. É uma legítima defesa antecipada. Só que a antecipação não pode ser tal que ela seja uma ficção na sua cabeça. Como aconteceu em alguns casos ao longo da história. Eu acho que vai ser construída uma usina nuclear daqui a 10 anos, então eu vou atacar o país agora. Isso não é legitimado. Mas você tendo indicadores concretos de que você vai ser atacado, é aquela questão da luta de boxe, né? O cara arma para te dar um soco, você não precisa esperar tomar um soco. Você sabe que você vai tomar, tá na sua cara que você vai tomar, e você ataca primeiro, para poder não tomar a porrada, né? É a legítima defesa antecipada, né? Em que você pode, com base em indicadores concretos, evitar ali o ataque. E basicamente, não, deixa eu mudar, senão eu já vou estar concluindo. É a questão do Putin, né? A OTAN está se aproximando, a Ucrânia não entra na OTAN, mas ele botou o pretexto, a questão formal foi outra. Mas em plano de fundo é isso, né? Caso ele não esperou a Ucrânia entrar para a OTAN, então ele antecipou. E estando em conflito, não tem como a Ucrânia entrar para a OTAN. Mandou uns recados antes, né? Isso. Não faça isso. União Europeia? Não, acho que não é o caso, hein? Ok, vai tentar? Beleza. OTAN? Olha só, não é o caso, cara. Você é parte da minha... Você é parte da mesma célula-mãe, né? A célula-mãe só se dividiu um pouquinho, mas ela tem o mesmo DNA. Você tá ali, tem o mesmo DNA que eu. Então você não é ocidental. Você é russo. Você não é ocidental do ponto de vista europeu. Você é russo, é o mesmo DNA. Isso foi... E se você pega, interessante, se você pega a argumentação russa na época, ele vai lá atrás, na época dos czares, do Império Russo, vem trazendo e caracteriza: vocês não são diferentes de nós. Então, que história é essa de se passar para o outro lado, né? Para convencer a população dele, para legitimar, dar a liberdade de ação para atuar. E aí os fatores vão se aproximando e vão indo ao encontro do que ele quer. Houve ali denúncias de
que o Batalhão Azov estava atuando ali, aí o sol negro nazista como bandeira, né? Símbolos nazistas estampados ali nos banners, nas bandeiras, russos sendo tiranizados ali na área. Ele falou, olha, eu tenho o direito de proteger meus nacionais, ainda que fora do território. Isso é interessante, porque existe o precedente para esse direito, é lá do resgate de Entebbe, né? Quando os israelenses foram a Uganda, cidadãos israelenses o avião tinha sido desviado pelo grupo terrorista, né? Parou em Uganda e os israelenses ficaram detidos no aeroporto, com o grupo terrorista botando arma na cabeça. Então foi lá uma aeronave de operadores especiais, inclusive um deles, irmão do Netanyahu, né? Tenente Netanyahu, que foi o único que morreu, inclusive, na ação. Eles eliminaram lá os integrantes do grupo terrorista, resgataram todos os cidadãos israelenses e levaram de volta para Israel. E aí veio o posicionamento, o direito internacional sempre fica atento ao posicionamento dos estados em relação a isso, né? Cá e acolá, nações de grande peso político se manifestaram positivamente e hoje é consenso na comunidade internacional que uma das razões que pode levar você a fazer o uso da força seria, eu digo consenso porque há algumas divergências, mas assim, por exemplo, foi isso que o Putin utilizou. Eu tenho direito, existem nacionais russos, russófonos, ou seja, falando russo, que moram ali, que estão sendo tiranizados, e eu vou desencadear não uma guerra, porque eu sei que eu não posso fazer guerra, porque me proíbe a Carta da ONU, eu sou membro da Carta da ONU, eu não vou poder fazer guerra, senão eu sou um agressor. Então eu vou chamar de operação militar especial, e vou entrar para tirar os meus nacionais. Então essa foi, inclusive passou um projeto de lei que proibia, né, referir à guerra, né? Não sei se você chegou a ver isso, ele era proibido cidadãos russos se referirem à guerra. E a comunicação toda, o sistema de comunicação... Controlado. Agora, mas isso não impediu que a Rússia fosse condenada como... O Putin, mandado de prisão por um crime específico que é rapto de crianças, né? Sequestro de crianças russas, ucranianas para dentro da Rússia, né? Então não foi pela intervenção dele numa operação especial. O mandado... Isso foi entendido... Porque isso está no campo muito ainda da narrativa subjetiva. Então, o processo... Porque tem que ter investigação, né? Então, como é que você vai dar materialidade a um crime de agressão? Aliás, o crime de agressão, ele entrou... Quando o TPI entrou em força, em 98, o crime de agressão entrou ali como competência material, mas ele só foi definido muito depois, porque o consenso sobre isso era muito difícil, né? O que é crime de agressão individual? Como é que um indivíduo, chefe de Estado, comandante militar, pode ser indiciado por agressão? Você condenar um Estado é relativamente simples, o Estado agressor. Era o que a tradição jurídica internacional tinha, mas aí a partir de agora você tem o crime de agressão, responsabilidade individual. Não foi esse que está ali pesando sobre ele, porque a materialidade foi obtida na investigação em relação a crianças sequestradas, né? Entendi. Bom, olha só, meu irmão, deixa eu te perguntar mais aí sobre a questão de inteligência e entender como esses estados fortes, né, como Rússia, Estados Unidos, Israel, atuam com a inteligência, acho que são os principais do mundo, né? Sim. Colocando os ingleses também. Então, numa situação no Rio de Janeiro, o camarada, ele não responderia na justiça comum, vamos dizer assim. Se ele usou a força, participou da hostilidade dentro dos parâmetros de combatente, o que é o parâmetro de combatente? Ele tem que estar enquadrado numa cadeia de comando, tem que estar com as armas à vista, isso é interessante, ele não pode estar com a arma escondida, ele tem que estar com as armas à vista, mostrando para o inimigo que ele está armado. Ele tem que ter um sinal distintivo qualquer, mas isso é secundário. A norma diz, olha, desejavelmente você tem que ter, mas isso o direito já ampara que você, tendo um nível de organização e se distinguindo da população civil inocente, você já tem um amparo. Então ele estaria atendendo aos critérios. E basicamente o Estado brasileiro teria que reconhecer, por exemplo, o Comando Vermelho como um grupo armado reconhecido e estabelecido que segue esses padrões. Seria isso? Seria isso. Aí você perguntar, não haveria julgamentos? Haveria, claro, como há na guerra, se houver crimes de guerra, né? Então o indivíduo,
usou um armamento proibido, uma técnica proibida, né? Por exemplo, agora na Rússia. Houve lá o cerco da cidade de Mariupol, que a imprensa chamou de cerco, né? Na verdade, ali não foi um cerco, ali foi o que nós chamamos de sítio, né? Qual a diferença do cerco para o sítio? No cerco, você quer conquistar a cidade, certo? Aí você cerca a cidade, deixa corredores humanitários abertos para as pessoas saírem, aquelas que quiserem, e para a ajuda humanitária entrar. O inimigo está lá dentro, você vai combater, que é o pior tipo de guerra possível. É a guerra casa a casa, quarteirão a quarteirão, né? O que os russos fizeram? Eles sitiaram a cidade, fecharam a cidade, impediram que a população saísse e impediram que a ajuda humanitária entrasse. Então, eventualmente, quem deu essas ordens e estava ali na cadeia de comando vai ser responsabilizado, né? Numa situação. Numa situação dentro do país em que houvesse violações desse amparo do direito de guerra, também haveria julgamento. Mas você teria muitos casos de criminosos que estariam imunes à persecução penal porque estariam com status de combatente. Porque é muito fácil. Eu sempre falo a questão do prisioneiro de guerra. O prisioneiro de guerra é interessante. O Churchill, né, o estadista, falava o seguinte: o prisioneiro de guerra é um cara que tentou te matar, errou e agora pede que você não mate ele, né? Então, a única maneira de você convencer alguém de que você tem que tratar, não digo a única, mas a melhor maneira de você convencer alguém que você tem que tratar um prisioneiro de guerra bem é no momento que você cair como prisioneiro, né? Você cai como prisioneiro, a gente vê os relatos aí dos prisioneiros, a primeira coisa que o cara faz é rezar para que o Estado dele esteja cumprindo o direito de guerra, o Estado captor, porque ele vai ser tratado com humanidade. Segunda Guerra aconteceu isso. Sabe que na Segunda Guerra o Brasil, uma divisão alemã inteira se rendeu para as tropas brasileiras, né? Sim, na sim, FEB, né? Sim. Ali, e por que foi para as tropas brasileiras, né? Os italianos, havia registros que eles tratavam muito mal os prisioneiros, né? Davam tapa na cara e tal. Os americanos tinham levado batalhões de negros, né? Ali havia uma questão de repulsa racial dos alemães a serem capturados por batalhões de pessoas negras, né? E o Brasil, além da questão de dar um tratamento adequado, ainda havia, no campo de batalha, uma percepção de que as tropas brasileiras iriam respeitar as normas de guerra. Então, eu trato disso muito no meu livro, né, ali na última parte, quando eu falo da questão do soft power, né? Soft power militar, né? Parece uma contradição em termos, mas é você projetar uma imagem de que você está fazendo uma guerra legítima, uma guerra justa, né? Uma guerra eticamente sustentável, usando aquilo em seu benefício. Você lembra lá de Abu Ghraib, o que aconteceu naquele campo de prisioneiros? O Iraque estava, enfim, guerra do Iraque acontecendo, os prisioneiros eram levados para um campo de prisioneiros, né? E aí, em determinado momento, os interrogadores da CIA foram para o campo fazer interrogatório dos soldados, né? E a tropa do Exército, né? Enfim, era tecnicamente do Exército, a tropa da Guarda Nacional, que é vinculada ao Exército, estava tomando conta dos prisioneiros e meio que fez um pouco de vista grossa, deixou os interrogadores usarem técnicas praticamente de tortura, atiçar cães contra os soldados. E quando aquelas fotos viralizaram, né, o nível de violência aumentou muito na guerra, né? Porque os combatentes iraquianos começaram, a população civil iraquiana começou a se aliar aos combatentes iraquianos e passou a fazer parte da tropa iraquiana, né, que estava... até então a população civil estava tentando se manter afastada. Aí foi quando houve a morte dos soldados, queimaram os soldados, penduraram corpos, né, carbonizados, né? Então, assim, há uma escalada de violência, né? Quando você passa de determinados limites. O Clausewitz falava isso, né, o teórico da guerra, né? A guerra tem que procurar permanecer num campo que seja uma guerra real. Se ela passa para a guerra absoluta, ou seja, se perdem ali balizas mínimas de razoabilidade, você descamba, né? É quando acontecem os crimes de guerra, as violações, né? E o difícil é você convencer a tropa disso, né? O cara está tendo uma aula sobre direito de guerra, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, no ar-condicionado, bem alimentado, tranquilo, né? Quando você vai para o campo de batalha e teu colega já tomou um tiro, você está machucado, o outro colega perdeu um braço, o inimigo está te chacinando, você lembrar que você tem certas balizas legais a cumprir, né? Certas questões éticas e morais, se torna mais difícil, né? E por isso que a gente tem que estar sempre... Hoje as Forças Armadas Brasileiras são referência em termos de ensino de direito de guerra, né? A disciplina é a disciplina autônoma nos currículos das forças, né? O Brasil hoje
nossos oficiais que vão cursar no exterior, não raro são convidados a dar palestras, a aplicar treinamentos, né, em outros exércitos, onde essa disciplina não é tão aprofundada. Né? E esse reconhecimento começa lá na Segunda Guerra, né? Esse reconhecimento começa na Segunda Guerra, ele, na verdade, ele se consolida na Segunda Guerra, porque ele começou na Guerra do Paraguai. Sim. Você vê a passagem ali do patrono da cavalaria, né, o general Osório, né, a frase dele antológica: é fácil comandar homens livres, basta indicar-lhes o caminho do dever. Né? Essa frase ficou lapidar ali do Osório, né, o patrono da cavalaria, um dos maiores combatentes que as Forças Armadas Brasileiras já tiveram. Mas quando você continua lendo o que o Osório falou, ele foi muito além. Ele falou assim: olha, quero lembrar vocês que o paraguaio desarmado, vencido, tem que ser tratado com honra e com moral, porque nós não somos um exército de assassinos. Né? O Brasil já estava, né, o Solano Lopes já tinha sido capturado, o Brasil estava caminhando para conquistar a Assunção, né? Inclusive foi uma rivalidade que houve lá, um desentendimento que o Caxias teve. O Caxias achava que não precisaria ir até a capital, o exército já tinha sido desmantelado, mas acabou recebendo ordem para ir, né? E o Osório disse: olha, nós temos... Então, há registros desde a campanha da Tríplice Aliança, Guerra do Paraguai, da maneira ética, né? Humana, com que nós tratávamos os prisioneiros. Isso se consolidou na Segunda Guerra Mundial. E, felizmente, nós não temos tido nenhum episódio, né, de participação brasileira em conflito armado. Isso é graças, entre outros fatores, à dissuasão, a estratégia da dissuasão que nós temos no Brasil, né? Forças Armadas capacitadas, preparadas. Mas, quando nós fomos ao Haiti, que não é um conflito armado, é uma operação de paz, né? Mas a ONU diz: olha, quando houver enfrentamento, o direito humanitário não se aplica diretamente, mas os fundamentos e os princípios são aplicados. Então não existe o status de combatente, etc., mas em todos os enfrentamentos que o Brasil teve nas forças, houve respeito ao direito humanitário, e isso acabou repercutindo, inclusive, no status que o Brasil obteve em relação a convites para forças de paz, né? Para comandos de forças de paz. No Congo, né, já é a quarta leva agora de comandantes das forças. Começou com o general Santos Cruz, né, e foi avançando, os generais brasileiros. Isso nos orgulha muito, né, Glauco? Deixa eu voltar ao ponto que o senhor colocou para a gente em relação ao porquê que o Rio de Janeiro, né, esse confronto não é uma guerra, né? Uhum. Ali não dá para ser reconhecido como guerra. Aí eu entendi a intensidade do conflito, né? Isso. E que, se fosse caracterizado guerra, primeiro, que politicamente é difícil o Estado político reconhecer isso, porque ele estaria reconhecendo a sua ineficiência, né? Que ele realmente jogou a toalha, né? Sim. Mas que também isso daria um status de combatente poderia viadar pro guerrilheiro ou pro traficante, né? O narco-terrorista que estaria. Agora, reconhecer isso seria praticamente o Brasil num conflito, né? Se isso for uma situação hipotética, seria padrão que o Putin fez lá nessas regiões, faria uma espécie de cerco, né, para deixar esse corredor humanitário, para poder entrar e ali atuar favela por favela, então cercaria a Rocinha, e aí seria nesse nível, o Brasil entraria num conflito favela por favela, ou o estado do Rio de Janeiro inteiro, como seria a referência de uma região lá na Ucrânia, né, na Rússia, né? Sim. Como é que seria isso? Então, veja, se isso viesse a acontecer, assim, as comunidades seriam áreas densamente povoadas. Vamos replicar o que a faixa de Gaza. A faixa de Gaza ali tem 12 quilômetros ali de largura, milhares de residências apinhadas ali, muito próximas, né? Qual é a dificuldade que os soldados estão tendo lá? Eles estão na fase do investimento, que é a incursão na cidade. Tem que ir de casa em casa, subsolo em subsolo, telhado em telhado, sótão em sótão, para você ver se não tem ninguém lá. Quanto isso custa de efetivos humanos, né? De pessoas, de soldados para fazer isso? Durante a intervenção, nós utilizávamos a técnica, as forças militares, o comando conjunto, usava a técnica de estabilização dinâmica, né? Então, havia ali, muito cedo de manhã, as Forças Armadas faziam um cerco ali da comunidade, esperavam o horário apropriado a partir das 6 da manhã para que os mandados fossem cumpridos, e aí as polícias ingressavam para cumprir os mandados, né? Numa hipótese de conflito armado, essa fase de cerco também aconteceria, mas você teria que deixar
como não aconteceu lá em Mariupol, os chamados Corredor humanitário. corredores humanitários, para que as pessoas que desejassem pudessem sair. O que aconteceu na Ucrânia? Isso, no começo, eles acabaram negociando e conseguiram fazer. Mas aí começam as denúncias de parte a parte. A Ucrânia dizia o quê? Não, eu não aceito porque esses corredores, a Rússia está direcionando os corredores para dentro do território russo. A Rússia dizia o quê? Não, eu não aceito porque o corredor está sendo utilizado para movimentar o batalhão Azov, que era o batalhão, que é um batalhão que hoje está incorporado às forças ucranianas, mas no começo era considerado um batalhão autônomo, né, independente. E aí o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que estava mediando isso, tentou por 3 ou 4 vezes, o corredor era aberto, havia denúncia, o corredor fechava. Ninguém conseguia. E a população ia sofrendo as consequências daquilo ali, né? O inverno chegou, comida acabou, medicamentos não entravam, enfim. Isso é o que a gente chama de sítio, né? Num conflito armado, hoje o Tribunal Penal Internacional considera isso crime de guerra. Está lá, que é submeter a população à fome e inanição. Não está escrito sítio lá no estatuto, né? Mas é análogo a submeter a população à fome e inanição. Você fechar aquilo ali. E aconteceu em outros locais. Só que Mariupol virou um estudo de caso nisso daí, né? Porque foi muito intenso. A história da humanidade mostra muitos casos de sítio, principalmente na Idade Média, né? Você tinha ali... até antes, né? Jerusalém foi sitiada várias vezes. Você teve Leningrado na Segunda Guerra. Passou 4 anos em sítio, você imagina? Canibalismo acontecendo, acabou a comida. As pessoas praticavam canibalismo dentro da cidade, né? Uma coisa pavorosa. Então, o direito humanitário é muito realístico. Você não vai ver uma linha nas normas, nos tratados, dizendo assim, não faça guerra, não faça paz, é o melhor caminho a você negociar. Não tem isso. O direito humanitário é factual, ele é realístico. Ele vê a intensidade acontecendo e diz, aqui está aplicada a norma. Não é por decreto, entendeu? Por isso que é difícil a gente caracterizar que haveria um decreto dizendo aqui agora virou norma de guerra. Você teria que ter esses elementos indicadores de intensidade de violência. E mais uma vez, embora haja alguns elementos fragmentados disso em algumas confrontações, estou dizendo do estado do Rio porque é muito emblemático, né? Por causa da topografia, por causa das facções que brigam entre si e por causa da existência do fuzil, né? O fuzil é um elemento também muito diferenciador desse tipo, que aumenta muito o nível de letalidade, né? Então, embora haja essas confrontações, os elementos objetivos da lei da guerra ali não indicam que haja possibilidade de que esse marco legal aconteça. Você tem que procurar no paradigma da segurança pública. Reforçar as polícias, aumento de inteligência muito importante, né? Inteligência e diferenciar a inteligência de investigação policial, não é a mesma coisa, né? Eu me recordo também, durante a intervenção, eu até fiz um texto sobre isso na época, né? Falando sobre... Até usei um termo contundente, mas eu queria realmente mobilizar ali as pessoas, porque estavam morrendo policiais, morrendo militares, né? E as críticas continuavam, de que, olha, está faltando inteligência, está faltando inteligência. Eu falava, pessoal, até cunhei, né, uma expressão, inteligência eficaz não pressupõe ausência de confronto. É claro que se deseja que não haja confronto, mas muitas vezes as barreiras que os agentes precisam superar não vão permitir que a coisa seja sem confronto. Aí você diz, mas então espera mais. Espera que o teu horizonte de incerteza diminua, que é o que a inteligência faz. A inteligência pega aquela incerteza enorme, ele não te dá a certeza, mas ele diminui o teu horizonte, para o teu decisor poder atuar em melhores condições. Espera um pouco mais. Existe um princípio na inteligência que é o princípio da oportunidade. Você não pode esperar tanto, senão o dado se esvai. Você vai chegar na comunidade e pedir, com licença, eu posso saber o que tem aqui de munição, de armamento para a facção? Às vezes isso não é possível. E se você não atua em determinado momento, aquilo vai embora. Perde a oportunidade e não faz mais. Então a gente via muitas vezes as forças entrando com um nível de letalidade e, obviamente, lamentavelmente, havia óbitos né, pessoas feridas, né? Qualquer ferimento de inocente, inclusive de policiais, é indesejável, né? Mas nada no juramento de um policial, o juramento que ele presta, o concurso que ele fez, nas normas que ele estuda, diz para ele que ele pode abrir mão de se defender se a sua vida está em risco. Então, o que vai acontecer? O cara está levando tiro, está entrando, está levando tiro de tudo quanto é lado, de um cara que está com um fuzil
roupa preta, rádio na mão, ele não vai se defender, ele tem que cumprir aquela missão. Muitas vezes acontecia a situação de você ter lá grandes efetivos sendo empregados, né, e ter poucas apreensões. Então, qual era a finalidade? É você ter muitos efetivos e você, com isso, impedir a confrontação. E com isso, você mitigar a possibilidade de pessoas serem feridas. E dava certo. Né? Mas aí vinham as críticas. Porra, mas entraram com 2 mil e pegaram um fuzil. Sim. Mas teve confrontação? Teve civil inocente? E aí entra, muitas vezes, a não compreensão do papel da inteligência.